Livro Chamados, Escolhidos e Fiéis, Pedro Dong. Capítulo 4. Tema desta semana: o sacerdócio de Cristo. Meta de hoje: leitura das páginas 66 a 68. A sombra dos bens vindouros. Dando prosseguimento a Hebreus 10, vemos que a lei tem a sombra dos bens vindouros. Versículo 1. A lei foi dada por Moisés e reflete a antiga aliança feita por Deus com o povo de Israel. Ela constitui apenas a sombra dos bens espirituais, ou seja, não é a realidade dos bens. Logo, jamais poderia tornar perfeitos os ofertantes, ou seja, a lei não consegue levar o homem à perfeição. O versículo 11 do capítulo 7 de Hebreus também reforça que o sacerdócio levítico, segundo a ordem de Arão, não conseguiu aperfeiçoar o homem. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Sabemos que a intenção de Deus em seu plano de salvação completa é inserir-nos em sua glória. Contudo, para alcançar essa meta, Ele precisa trabalhar em nós até alcançarmos a perfeição. Logo, se a lei não pode aperfeiçoar-nos, ela necessita ser substituída por aquilo que tem a condição de levar-nos ao que é perfeito. Foi exatamente essa a obra realizada por Cristo em favor de cada um de nós. Vemos ainda: doutra sorte não teria cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecados todos os anos. Hebreus capítulo 10, versículos do 2 ao 3. Como se vê, o sangue de animais no Antigo Testamento não removia os pecados. Isso quer dizer que todas as vezes em que o povo de Israel oferecia sacrifícios, fazia-se recordação de suas transgressões. Os pecados permaneciam em sua consciência, pois não eram apagados, mas apenas cobertos. É o que está registrado em Salmos 32, 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Também em Romanos 4, versículos do 7 a 8, Paulo retorna o texto de Davi: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Ora, se a lei pudesse, por meio dos sacrifícios, resolver o problema dos pecados de uma vez por todas, não haveria necessidade de oferecer os mesmos sacrifícios ano após ano. Isso demonstra que, além de não conseguir aperfeiçoar o homem, a lei também não pode purificá-lo, conforme vemos na porção a seguir, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Hebreus capítulo 10, versículo 4. Na antiga aliança, o sacrifício dos animais visava purificar o povo de Israel. Naquela época, quando alguém tinha problemas na consciência, resolvia a questão levando o animal ao sacerdote para ser imolado. Dessa maneira, a questão era tratada e a pessoa era santificada em razão do sangue daquele animal. Contudo, esse sacrifício não era perfeito, mas constituía apenas um processo provisório de purificação. Entretanto, quando Cristo a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, pelo Espírito Eterno, nossos pecados não foram apenas cobertos, mas removidos. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Através de sua morte, Jesus realizou nossa remissão mediante o derramamento de seu sangue.
Ele é nosso mediador, como vemos no versículo 15. Por isso mesmo, ele, Jesus, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados.